Oi, gente, voltei. Graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos para uma pequena explicação do livro de Lucas, da palavra de Deus. O livro de Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35, que vai falar sobre os discípulos no caminho de Emaús. Então, gente, aqui nesse livro, Lucas relata que naquele mesmo dia, qual dia, né? Naquele mesmo dia, Lucas relata, ou seja, aquele dia que eles estavam falando sobre tudo o que tinha acontecido. Então, Lucas relata o quê? Aquele mesmo dia, que é o dia que foi o primeiro dia da semana, né? Que é o domingo, quando as mulheres, elas relataram aos apóstolos e aos outros, né? Assim que elas voltaram lá do túmulo, que eles relataram aos outros que eles estavam todos reunidos. Estavam todos juntos, reunidos, os apóstolos e mais os discípulos. Tinham várias pessoas reunidas ali e elas foram lá para contar para eles o que tinha acontecido. Que o corpo não estava lá, do Senhor, e que elas tinham visto 2 anjos. E os anjos falaram que ele tinha ressuscitado, né? E olha o que os dois, que provavelmente eles estavam juntos, né? Ali, com toda aquela turma ali que estava ouvindo elas falarem, né? E eles provavelmente estavam juntos e resolveram irem para um povoado chamado Emaús, né? Juntou os dois, falou, vamos daqui, vamos lá para um povoado lá em Emaús. Então, Emaús ficava mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. E eles foram para lá, esses dois. Então, gente, no caminho, eles foram conversando, né, a respeito do que tinham presenciado. O próprio Senhor Jesus chegou perto deles e começou a caminhar com eles. Mas eles não o reconheceram. Então, gente, o que nós temos que prestar atenção sobre esse relato aqui? A preocupação com tantas coisas, né, que a gente tem, preocupação com casa, com filho, com neto, com contas, com tudo. A gente com tanta preocupação que a gente pensa em tudo e esquece do principal, que é o Senhor Jesus. Então, eles estavam tão preocupados com o que tinha visto, com o que tinha acontecido, que eles esperavam uma coisa e aconteceu outra. Então, eles estavam ali andando, indo para outra cidade, né? Andando e conversando entre eles, né? E o Senhor Jesus chegou e começou a caminhar junto com eles, mas eles não reconheceram. E isso acontece com todos nós, pode ter certeza. Comigo, eu sou a primeira. Por quê? Porque eu sou pior que a Marta, sabe? Preocupada com tudo, corre daqui e dali, e enquanto Marta estava lá se matando de fazer as coisas, Maria estava aproveitando o quê? O melhor, ela estava aos pés do Senhor Jesus. Então, eu sou a primeira que tenho que mudar. Eu tenho que ser menos Marta e mais Maria. Eu pretendo ficar mais aos pés do Senhor do que me preocupando com tanta coisa aqui desse mundo que, por mais que você se mate de preocupação, não vai resolver, sabe? Tem coisas que tem que esperar e orar ao Senhor e esperar que vai acontecer. Agora, ficar tentando, batendo, naquela pedra o tempo todo ali e nunca quebra, então é sofrimento puro. E aí o Senhor Jesus está do seu lado e você não percebe. Você ignora, entendeu? É isso que acontece quando a gente está sobrecarregado, cheio de problemas e tenta resolver os problemas sozinhos. Então, nós temos que fazer o quê? Aceitar a presença do Senhor. Senhor, fica conosco, nos ajude, nos
caminha conosco, nos dê força, ajude-nos a carregar o nosso fardo, que é pesado. Então, o Senhor, Ele ajuda. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não acontecer que nem aconteceu aqui com os dois que estavam indo para Emaús. O Senhor estava do lado deles, caminhando com eles, e eles não perceberam. Por quê? Porque estavam tristes, cheios de preocupação com o que tinha acontecido, né? Então, o Senhor Jesus, Ele perguntou, né? O que é que vocês estão conversando? Eles pararam, estavam tristes, e um falou, né, que um que se chamava Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Olha só, tipo assim, né, onde você estava que você não viu o que aconteceu? Que história é essa? Todo mundo sabe e você não. Onde você estava? Né? E aí o Senhor, Ele perguntou: o que foi? O Senhor é maravilhoso, é lindo, né? Deu uma aqui de que o que foi, né? Que não sabia de nada, né? Sendo Ele próprio estava ali, próprio Deus, né? E aí eles responderam, né? O que aconteceu com o Senhor Jesus, né? De Nazaré. Este homem, olha o que eles falaram, este homem era profeta. Então, gente, o que eles pensavam do Senhor Jesus é que o Senhor Jesus era um profeta. Não é isso que eles falaram aqui? Eles pensavam que era um profeta. Então, vamos continuar lá, né? Eles falando que Jesus era um profeta diante de Deus e do povo. Eles falaram para o Senhor Jesus, né, que perguntou, mas ele era, esse homem era um profeta diante do povo e diante de Deus. Ele era um profeta poderoso nas obras, nas palavras, e falaram, né, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Tipo assim, né? Como que eles puderam fazer isso, né? Com um profeta. Então, eles não entenderam que o Senhor era o Messias, né? Que era o próprio Deus, né? Por que que eles não entenderam? Porque eles esperavam um Messias bélico que chegasse para libertá-los daquela opressão que eles estavam vivendo, né? Então eles mesmos falaram, ó, e nós esperávamos que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Então, por que que eles pensavam assim, né? Porque o povo de Israel, eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano. Então, eles achavam que o Messias viria para guerrear e acabar com os romanos, né? Com o Império do Romano que estava mandando e desmandando ali em Israel. Né? Tem até vídeo explicando, tá? No canal sobre. E continuaram a falar, né? E o Senhor Jesus só ouvindo. Porém, eles falando, né? Porém, já faz 3 dias que tudo aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram no túmulo e não encontraram o corpo dele. Falando para o próprio Jesus isso, né? Então, voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram no túmulo e viram que as mulheres disseram era verdade, ele não estava no túmulo mesmo, o corpo dele não estava lá. Mas não viram o Senhor Jesus. Tipo assim, né? Elas falaram que ele não estava, eles foram lá para confirmar, confirmou realmente que o corpo não estava lá, mas eles não viram o Senhor Jesus, não viram ele ressuscitado. Por mais que as mulheres falaram, mas eles não viram, então tinha que ver, né? Então, o Senhor Jesus disse, né?
como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E explicou todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, começando com Moisés e todos os outros profetas. O Senhor falou para eles. Então, parece que eles ouviam, gente, mas a verdade é que parece que aparentemente eles não prestavam atenção ou tinham os olhos fechados para não entender mesmo, né? Talvez seja isso. Então eles ouviam, mas não prestavam muita atenção no que o Senhor Jesus estava falando, né? E aí quando eles chegaram perto do povoado onde eles iriam ficar, né? Aí o Senhor Jesus, ele fez como que ia para mais longe, né? Acho que ele falou, olha, eu tô indo para mais longe e tal, mas eles insistiram, olha que coisa, ainda bem, né? Eles insistiram, é o que nós temos que fazer, né? Insistir para o Senhor ficar conosco, né? Então eles insistiram com ele que ficasse com eles, porque já era tarde, logo iria anoitecer. Então o Senhor Jesus ficou com eles. E aí sentou-se na mesa junto com eles e pegou o pão e deu graças a Deus, partiu o pão e deu a eles. Aí, nessa mesma hora, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram o Senhor Jesus. Só que na hora que eles reconheceram, eles falaram, é o Senhor. Lembraram que a última vez o Senhor tinha partido o pão, né? Antes ele foi na ceia, né? Na Páscoa, na última Páscoa. E isso 3 dias antes, né? E aí eles reconheceram do jeito que o Senhor partiu o pão. E aí o Senhor, quando eles reconheceram o Senhor, desapareceu. E aí um deles disse para o outro, né? Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava e explicava as Escrituras Sagradas? Então, eles voltaram rápido para Jerusalém e encontraram os 11 apóstolos e os outros discípulos. E os apóstolos diziam, quando eles chegaram, os apóstolos estavam dizendo, de fato, o Senhor Jesus ressuscitou e foi visto por Simão. Aí, não foi só as mulheres que tinham visto, né? Então, eles falaram de fato, ele ressuscitou porque Simão viu, ele apareceu para Simão. Então, aí eles acreditaram, né? Então, os dois que tinham ido para Emaús chegaram e contaram o que tinha acontecido, né? Falou tudo o que tinha acontecido, o que ocorreu durante a caminhada, né, deles até chegar em Emaús e quando reconheceram, só reconheceram o Senhor quando ele partiu o pão. E aí eles falaram, realmente é o Senhor mesmo, porque nós vimos ele apareceu para nós, repartiu o pão, nós reconhecemos ele e aí ele desapareceu. Então, gente, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Nós temos que prestar muita atenção, porque cada vez que a gente lê, a gente vê uma coisa diferente, né? Então, você vê, o Senhor estava caminhando com eles e eles não enxergavam, porque as coisas desse mundo estavam preocupando eles por demais. O que preocupava eles demais? Eles estavam sendo oprimidos pelos romanos e eles achavam que era o Senhor, né, que ia libertá-los. Eles não entendiam que o Senhor não vinha para libertar eles e acabar com o Império Romano. O Senhor vinha para libertar dos pecados. O Senhor veio pregar
para libertar as pessoas que se arrependerem e aceitarem como único Senhor e Salvador, se arrepender dos pecados, não para matar alguém, não para destruir ninguém. O Senhor não veio para matar. O Senhor é vida, Ele é amor, Ele veio para perdoar os pecados. Então eles não entenderam isso, né? Tipo assim, não, se Ele morreu, então é porque, né? Não é, Ele é simplesmente um profeta, né? Foi isso a visão que eles tiveram. Mas depois eles viram que não foi nada disso, né? Que o Senhor ressuscitou, assim como Ele tinha falado, né? Deus abençoe, gente. Voltamos no próximo vídeo para terminarmos a leitura do livro de Lucas, tá? Deus abençoe a todos.